Nabucodonosor, o rei mais poderoso de seu tempo, foi tomado por um sonho perturbador. Não era um simples devaneio noturno, mas uma visão que o fez tremer até os ossos. A glória da Babilônia parecia pequena diante do mistério que seus olhos haviam contemplado. O palácio, repleto de ouro e riquezas, não conseguia silenciar seu coração aflito. Algo oculto estava prestes a ser revelado. Naquele sonho, ele viu uma estátua grandiosa, brilhante e aterrorizante. Sua cabeça era de ouro reluzente, mas o corpo se transformava em diferentes metais, até descer aos pés de ferro e barro. O rei acordou em pânico, sentindo que aquela imagem não era apenas um símbolo, mas um decreto do céu. Quem ousaria decifrar tamanha mensagem? Quem teria coragem de enfrentar o furor do rei? Nabucodonosor, em desespero, convocou seus sábios, magos e astrólogos. Eles, homens que viviam de interpretações, tremiam diante da exigência impossível. O rei não revelaria o sonho. Queria que eles dissessem o conteúdo e o significado. A ameaça era clara: ou revelavam o segredo, ou seriam mortos. A tensão se espalhou pelos corredores da Babilônia, como uma nuvem negra prestes a explodir. O silêncio dos sábios era o prenúncio de uma tragédia. Todos estavam condenados, pois nenhum homem poderia penetrar o mistério escondido apenas no coração do rei. Mas, naquele caos, um nome surge com ousadia: Daniel. O jovem hebreu, levado cativo, mas cheio do Espírito de Deus, pede tempo. Ele sabia que a revelação não viria da carne, mas do Altíssimo. A vida de muitos dependia da resposta divina. Quantas vezes, assim como Nabucodonosor, você é tomado por sonhos e medos que parecem sem sentido? E quantas vezes, como os sábios, nos sentimos impotentes diante do impossível? O drama humano se encontra aqui. Quando não temos respostas, mas somos desafiados a buscá-las no lugar certo, no Deus que revela segredos escondidos. Daniel não confiou em sua sabedoria. Ele chamou Hananias, Misael e Azarias para orarem juntos. O segredo do Altíssimo não seria revelado por inteligência humana, mas pela comunhão com Deus. Naquela noite, entre lágrimas e súplicas, os 4 jovens clamaram por misericórdia. Era vida ou morte. Um silêncio sagrado tomou conta do quarto cativo. E então, em visão noturna, Deus abriu o véu diante de Daniel. O sonho, antes oculto, foi trazido à luz com detalhes. Daniel viu a estátua imponente, os metais que se sucediam e uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas que destruía tudo. Era a revelação da história, dos impérios e do próprio destino humano. Daniel acordou rendido em adoração. Seja bendito o nome de Deus, que revela o profundo e o escondido. Enquanto os sábios tremiam diante da fúria do rei, Daniel caminhava com confiança. Não por si, mas porque carregava dentro de si o segredo do céu. A cada passo, a fé se confrontava com o poder da Babilônia. Seria o jovem escravo capaz de falar a verdade sem ser consumido pela ira do monarca? Os guardas o conduziram até Nabucodonosor. Na sala do trono, o silêncio era sufocante. O rei fitava Daniel com olhos de fogo. Um cativo, ousando trazer a resposta que nenhum sábio conseguiu. A corte aguardava, dividida entre a incredulidade e a esperança. Daniel, com voz firme, declarou: o mistério que o rei pede, sábios e adivinhos não podem revelar, mas há um Deus no céu que revela segredos. A tensão se quebrou com essa frase. Na sua vida, talvez você também enfrente situações em que todos dizem: não há solução. Mas Daniel prova que sempre existe esperança quando buscamos a Deus. O impossível é o terreno favorito do Criador, porque é ali que ele mostra seu poder. O segredo da sua dor, do seu futuro, não está no homem, mas no Senhor que tudo governa. Daniel revelou o sonho com precisão. O rei ouvira das próprias palavras aquilo que só ele sabia. A estátua resplandecia diante de sua mente. A cabeça de ouro puro. Daniel explicou: Tu és a cabeça de ouro, ó rei. Deus te deu poder,
força e glória. Nabucodonosor se encheu de orgulho. Sua Babilônia era confirmada como o império mais glorioso do mundo. Mas a revelação não terminava ali. Daniel declarou que, após a cabeça de ouro, viriam outros reinos, cada um inferior ao anterior, mas todos temporários. O brilho do ouro logo daria lugar à prata. A glória de Nabucodonosor era passageira, como areia que escorre entre os dedos. Aquela verdade queimava como fogo em seu coração. Ele, o homem mais poderoso da terra, não passava de um capítulo no livro de Deus. Esse detalhe é chocante. Deus não enxerga impérios como eternos. Aos olhos do Altíssimo, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma eram apenas estágios de um plano maior. Homens choram pela perda de seus reinos, mas Deus os vê como pó diante da eternidade. O rei, que se julgava imortal, agora enfrentava a dura realidade de sua fragilidade. Quantos hoje vivem como Nabucodonosor, confiando em títulos, riquezas e fama, acreditando que seu poder jamais terá fim? Mas o sonho mostra que tudo isso é transitório. As coroas de ouro de hoje são apenas lembranças amanhã. A vida pode parecer segura, mas é um sopro diante da eternidade. Deus continua escrevendo a história acima dos impérios humanos. E você? Está construindo sua vida sobre o ouro que passa ou sobre a rocha que permanece? O choque do rei precisa ser também o nosso. O ouro não é eterno. O poder não é eterno. Apenas Deus reina de geração em geração. Essa é a primeira revelação que muda destinos. Daniel prosseguiu, revelando o enigma diante do rei. Depois da cabeça de ouro, a estátua possuía um peito e braços de prata. Esse símbolo misterioso representava outro império, inferior ao de Nabucodonosor, mas igualmente poderoso em seu tempo. O brilho diminuía, mas a história avançava inexoravelmente. Deus já havia decretado a queda de Babilônia. Nabucodonosor tremeu. A grande cidade, com seus jardins suspensos e muralhas imponentes, estava condenada. O orgulho do rei chocava-se com a verdade celestial. Nenhum muro, nenhuma riqueza, nenhuma glória poderia evitar a sentença. O Altíssimo governa sobre todos os povos e levanta reis e os depõe conforme sua vontade. Daniel sabia que sua mensagem era perigosa. Dizer a um rei que seu poder cairia era assinar a própria morte. Mas ele não falava de si mesmo. Ele falava como porta-voz do céu. A prata brilhava diante de seus olhos, e cada palavra que saía de sua boca ecoava como martelo contra o coração do monarca. O peito de prata simbolizava o império medo-persa, que viria como onda avassaladora. Babilônia, tão temida, seria derrotada em uma única noite, como a Escritura mais tarde confirmaria. Uma mão escreveria na parede e o reino passaria para outros. O que parecia eterno revelava-se pó. Assim também, muitos hoje acreditam que nada abalará seus castelos. Mas a palavra de Deus mostra que tudo o que é humano está sujeito à queda. Se o rei mais poderoso da terra não pôde resistir, quem poderá? O verdadeiro trono só pertence ao Senhor dos Exércitos. Daniel continuou a descrição do sonho com a mesma firmeza. Após a prata, vinha o ventre e as coxas de bronze. Este era outro reino, mais ágil e voraz. Uma força militar que não apenas dominaria territórios, mas também espalharia cultura, filosofia e ideias que marcariam gerações. O mistério se intensificava. Esse reino era a Grécia, liderada por Alexandre, o Grande. Um jovem guerreiro que, em poucos anos, conquistaria o mundo conhecido. Sua velocidade era comparada a um raio, e sua astúcia mudaria o curso da história. Mas, mesmo com todo o seu esplendor, também ele estava marcado para cair. O bronze brilhava como uma armadura, resistente, mas não eterno. Alexandre morreu jovem, e seu império foi dividido entre generais, corroído por disputas internas. A grandeza que parecia indestrutível foi consumida pela fragilidade humana. O sonho já previa cada detalhe, séculos antes de acontecer.
O mais chocante é perceber que Deus não apenas vê o presente, mas já escreveu o futuro. Cada reino, cada líder, cada guerra estava registrado diante dele. Nabucodonosor, ao ouvir isso, era confrontado com sua pequenez. O bronze era um lembrete. Todo poder humano tem prazo de validade. Na sua vida, quantas vezes você confiou em algo que parecia sólido, mas logo desmoronou? O sonho nos mostra que apenas em Deus encontramos segurança verdadeira. Tudo o que é terreno pode ser tomado em um instante. O bronze, por mais belo, não substitui a eternidade. Daniel então falou das pernas de ferro. O rei escutava em silêncio, mas sua mente ardia de espanto. Ferro, duro, frio, esmagador. Esse símbolo representava o Império Romano, o mais cruel e extenso que já existiu. Um poder que governaria com brutalidade, esmagando povos sob suas legiões. O ferro não apenas domina, ele destrói. Roma construiu estradas, cidades, leis, mas também espalhou dor e sangue. Foi sob Roma que Jesus nasceu, viveu e foi crucificado. O ferro dos soldados romanos perfurou as mãos do Filho de Deus. O sonho, revelado séculos antes, apontava para o momento mais doloroso da história. A visão de Daniel unia política e espiritualidade. Roma não era apenas um império terreno, mas o palco da maior batalha espiritual. O peso do ferro carregava a dor do Messias, mas também preparava o caminho para a salvação. O império que parecia indestrutível foi apenas instrumento do plano divino. O choque era inevitável. O maior dos reinos também cairia. A dureza do ferro não resistiria ao tempo. Guerras civis, decadência moral e invasões bárbaras destruíram aquilo que parecia eterno. O ferro se partiu. A lição era clara. Nenhum poder humano pode escapar do juízo de Deus. Na sua vida, talvez você também sinta o peso do ferro. Injustiças, dores que esmagam sua alma, lágrimas que parecem não cessar. Mas assim como Roma não foi eterna, sua dor também não será. Deus continua sendo o Senhor da história, mesmo quando tudo parece esmagar você. O sonho chegava ao ponto mais inquietante. Os pés da estátua, mistura de ferro e barro, força e fragilidade, poder e ruína. Daniel explicou que seria um reino dividido, forte em parte, frágil em outra. O contraste chocava o rei. Como algo tão grandioso podia terminar em tanta fraqueza? O ferro tentava se unir ao barro, mas nunca conseguia. Era uma aliança instável, destinada à ruptura. O sonho revelava não apenas impérios antigos, mas o próprio mundo atual. Vivemos em tempos de divisões, governos que se levantam e caem, alianças frágeis que não resistem à pressão. Nabucodonosor, ao ouvir isso, via diante de si o futuro da humanidade. Nenhum poder permaneceria sólido. O barro denuncia nossa fragilidade. Por mais que o homem tente unir forças, sempre haverá rachaduras. O sonho não era apenas histórico, era profético, um retrato da realidade até os dias de hoje. Esse detalhe misterioso revela algo profundo. O homem busca segurança em sistemas, mas sempre constrói sobre pés de barro. A corrupção, a fraqueza moral, as divisões sociais expõem nossa fragilidade. O sonho mostra que o mundo inteiro está sobre alicerces instáveis. Você já percebeu que tudo aquilo em que confiamos pode ruir em um instante? Seja economia, política, amizades ou planos. O barro é o lembrete de que só existe uma rocha inabalável, Deus. Tudo mais é pó. Essa revelação muda completamente nossa forma de viver. E então, Daniel revelou o clímax do sonho. Uma pedra foi cortada, não por mãos humanas. Ela atingiu a estátua nos pés, destruindo ferro, barro, bronze, prata e ouro. Tudo se desfez como palha, levada pelo vento. A glória dos homens desapareceu em segundos, mas a pedra cresceu e se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Essa pedra é Cristo, o reino eterno que não será jamais destruído. Nabucodonosor, o rei que governava sobre nações, caiu de joelhos diante da revelação.
O poder da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma não se comparavam ao poder do Deus eterno. O sonho não era apenas sobre impérios, era sobre salvação. A revelação chocante é esta: toda a glória humana é passageira, mas o reino de Deus permanece para sempre. O que começou como um mistério se tornou uma promessa. A pedra rejeitada pelos homens se tornou a principal. O sonho apontava para o futuro, mas também para a vida de cada um de nós. Daniel, um jovem cativo, tornou-se a voz que trouxe esperança em meio ao terror. O impossível se cumpriu diante dos olhos do rei. E até hoje, esse sonho ecoa como alerta e como promessa. Tudo passará, mas a palavra de Deus jamais passará. E agora, a pergunta é: sobre o que você está construindo sua vida? Sobre o ouro que cai, o barro que se despedaça, ou sobre a pedra eterna que é Cristo? Se essa mensagem tocou você, deixe nos comentários. Eu escolho construir minha vida sobre a rocha eterna. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa esperança. Inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações bíblicas.